Ó, só para complementar, a gente estava falando sobre o não retorno de Bolsonaro, né? Ele pediu para ficar mais um mês na casa do ex-lutador. Mas quem chegou ontem, Josias, foi Michele Bolsonaro. Ela foi flagrada no aeroporto de Brasília às 7 horas da noite. Chegou num voo comercial, vindo de Orlando, usando máscara, boné, um casaco claro. A ex-primeira-dama deixou a área de desembarque empurrando um carrinho com bagagens, né? E depois foi entregue para um segurança. Ela viajou ali, o Bolsonaro não estava com ela, como a gente acabou de dizer. Ele, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, pediu para ficar mais um mês. Como é que você vê esse retorno de Michele Bolsonaro ao Brasil e a permanência, né, de Bolsonaro por lá, Josias? Você não falou sobre isso. O que você acha desse pedido de Bolsonaro de ficar mais um mês? É bom que ele fique lá pelos Estados Unidos mesmo ou não? O Bolsonaro precisa voltar ao Brasil para responder pelos crimes que ele cometeu. Há muitos indícios de crime, e há processos em profusão, e o presidente precisa ter a coragem cívica de responder pelos seus atos. A fuga não combina com a pose de valentão que o Bolsonaro ostentou. Ele terá que tomar essa decisão oportunamente, porque ele viajou para os Estados Unidos com um visto de chefe de Estado. Ele voou no dia 30 de dezembro e era ainda nesse dia presidente da República, viajou em avião da FAB, onerou o contribuinte brasileiro com mais essa última despesa. E desembarcou, portanto, nos Estados Unidos como chefe de Estado. Pelas regras americanas, quando isso ocorre, quando um chefe de Estado desembarca nos Estados Unidos e durante a permanência ele se torna um ex-chefe de Estado, ele tem um prazo de 30 dias para dizer, para voltar ou para dizer em que circunstância, em que condições ele pretende permanecer no país. Se com visto de turista, com visto de estudante. Como eu não acredito que o Bolsonaro queira virar um estudante nos Estados Unidos, ele teria que renovar o visto e agora na condição de turista. Não sei se os Estados Unidos se animarão a renovar o visto do Bolsonaro, mas como ele viajou no dia 30 de dezembro, está vencendo o prazo de validade do visto dele. Ele vai ter que decidir oportunamente como ele permanecerá nos Estados Unidos, e aí o governo americano vai ter que ver o que fazer com o Bolsonaro. O retorno da Michelle, o retorno antes do Bolsonaro, diz muito sobre o que está acontecendo com o ex-presidente. Se analisarmos um trecho da entrevista que Valdemar Costa Neto deu ao Globo, está publicada nesta sexta-feira, há uma passagem em que perguntou-se ao Valdemar Costa Neto quais são os planos do PL para o Bolsonaro. A resposta do Valdemar é muito sintomática. Ele diz que gostaria muito que o Bolsonaro voltasse. Por quê? Porque ele acha que o Bolsonaro é o único personagem capaz de gerenciar, de administrar a ultradireita que ingressou no PL, um partido de direita, por conta da adesão do Bolsonaro a esse partido. Então, tem lá uma ala de ultradireita com a qual o Valdemar não se sente habilitado a lidar. E ele acha que o Bolsonaro é que vai ter que lidar com essa gente. E ele diz que a Michele Bolsonaro, que acaba de voltar ao país, vai cuidar da parte das mulheres, da ala feminina do PL. E ela tem condições de fazer isso, segundo o Valdemar. Aí entra a declaração-chave, Fabiola. Ele diz: a Michele Bolsonaro pode ser candidata até a presidente da República. Ninguém sabe o dia de amanhã. No dia de amanhã, sabemos nós, está no caminho do Bolsonaro a hipótese de se tornar um candidato à presidência inelegível, portanto, sem condições de disputar o retorno à poltrona de presidente da República em 2026. E a Michele Bolsonaro, agora, explicitamente se tornou o plano B do PL, o plano B do Valdemar Costa Neto. Portanto, nem o Valdemar contempla mais a hipótese de ter o Bolsonaro como uma alternativa em 2026. Ele já está pensando na Michele Bolsonaro como candidata à presidência.